Bom dia, então, internacionalistas. Nossa aula número 9, excepcionalmente o nosso encontro de hoje será de forma remota, mas na semana que vem a gente retorna os nossos encontros presenciais. Pessoal, eu queria fazer aqui um merchan antes de iniciar a aula, não com o gato, que já quis ficar aqui no meu colo, o Ping, né? Que acompanhar a aula com vocês, a respeito do lançamento hoje da nossa quarta edição, uma edição histórica da nossa revista Interação. É uma edição histórica porque são diversos artigos de autores russos. Acredito eu que talvez no futuro não tenhamos oportunidade de ter tantos artigos de autores russos escrevendo sobre um tema que é interessante, importantíssimo, atual e relevante, né, para as relações internacionais, que é a questão relativa ao mundo multipolar, a questão dos BRICS, e essa questão também que as relações internacionais, o campo da ciência política tem trabalhado demais, principalmente na UNB, né, sobre a ciência, né, computacional social, né, então é bem interessante essa edição, e também é uma edição muito legal, pessoal, porque trabalhos assim muito consistentes, muito maduros, principalmente dos alunos que estão vinculados ao GIPRE, né, então vamos mostrar aqui, pessoal, então trabalhos de alunos que iniciaram já a desenvolver pesquisa de iniciação científica, é muito legal, né, pessoal, quando projetos lançados por professores, por professoras, surtem efeito, uma publicação, não são todos os alunos de graduação que têm publicação durante a graduação, eu digo até para vocês, na minha graduação eu tive algumas publicações, mas praticamente eu era um dos únicos da minha turma que tinha publicação durante a graduação, né? Então acho que é uma edição histórica, uma edição importante, vou mostrar aqui, baixando aqui para vocês, então, tem esse texto aqui da Isabela Rocha e do Ergo. A Isabela Rocha, que foi uma das responsáveis, né, por essa edição, propôs esse dossiê. Aqui vocês estão vendo o segundo artigo do dossiê, já autores russos, né? Aqui, olha que interessante também, da Isabela Rocha. Aqui é um artigo completamente em russo. Eu acho isso aqui imperdível, né, pessoal? Por isso eu estou dizendo que é uma edição histórica, e é uma edição histórica também porque são 30 artigos publicados, são 30 produtos acadêmicos publicados nessa edição, então é a edição com o maior número de artigos em praticamente 16 anos, né, da revista, né. Vamos aqui baixando, aqui então os artigos de publicação contínua, né. Muitos artigos aqui, pessoal, bem interessante. Olha que legal da Giovana, do Douglas. Eu só acompanhei o processo, o artigo, né? Orientei outro artigo. Pode ser o Sul, meu país, nacionalismo, identidade nacional e separatismo sul do Brasil. Aqui a Stephanie, a Bárbara, a Larissa, né? Parabéns, meninas. Da busca pela paz e inserção internacional, espaço da experiência, horizonte de expectativa da Angola e do Brasil, né? Em meu NAVEM, 1, 2 e 3. Muito interessante, né, pessoal? Vocês vejam, vocês têm disciplinas, diversas disciplinas, e às vezes de uma disciplina sai um texto, né? Sai um artigo, sai um produto acadêmico. Então é sempre valioso também a questão relativa às disciplinas. Prosseguindo aqui, pessoal, aqui a judicialização do ingresso de haitianos do Brasil, da professora Tatiana, Amanda, Suelen, Rafaela e Yasmin. Aqui, distante, porém amigos, o olhar da mídia impressa sobre a aproximação entre o Brasil e a China Popular em 1974, na Júlia, professor Guinter, o Pedro, que já foi aluno, né, do nosso curso, egresso. Aqui a política externa brasileira na Guerra Fria latino-americana, o golpe de Estado na Guatemala, em 1954, trabalho da Emily, do Rodrigo, do professor Guinter. Aqui, novamente, o professor Guinter, contestação e obstrução Argentina e Brasil no sistema internacional, 1933-1951, trabalho do Pedro, também orientado pelo professor Guinter. Aqui temos o trabalho da professora Joseli, junto com a Heloísa e o Cássio, Forças Profundas e Sustentabilidade, Brasil em Questões Ambientais. Interessante, né, tratar de questões ambientais. Na nossa revista, até, eu penso que em 2026 a gente tem que ter algum dossiê sobre a questão ambiental. Nós vamos ter a COP agora no Brasil, precisamos tratar desse tema, que é muito importante, né, discutir. Aqui, continuando, o poder a partir do espectro da violência de gênero, a prática de instrumentalização do corpo feminino como objeto político durante a ditadura chilena, 1963-90, da Carolina e da Manuela. Aqui, justiça climática como instrumento para o reconhecimento do refúgio climático, a Larissa, a professora Tatiana e Letícia. Aqui,
Parabéns, João, não sei se o João já entrou, né? Também, né, a política dos dreadnoughts, a diplomacia naval para a inserção internacional do Brasil durante a década de 1900, e duas resenhas, ensino e pesquisa e história, competências digitais e usos tecnológicos, e aqui, parabéns também, Pietra, A Condição Humana, um livro fundamental, essencial, né, da Hannah Arendt. A Pietra fez a resenha desse livro. Parabéns, então, a todos e todas que participaram, né, desse projeto, que eu acho que foi muito interessante, em relação à edição número 4. Achei importante aqui fazer essa menção no início do nosso encontro de hoje, já que foi essa a justificativa para termos, né, nosso encontro de forma remota, de forma à distância, mas prosseguimos, então, e eu peço, né, gentilmente, os envolvidos direto e indiretamente que façam bastante divulgação sobre esses artigos, esses produtos acadêmicos, principalmente os que envolvem vocês, né? Porque, como vocês sabem, a partir do ano que vem, o Qualis, já era nesse ano, né? Mas o Qualis vai mudar. Então, o que vai definir como parâmetro é, de fato, a divulgação, né? A divulgação científica, o alcance para muitos leitores, o compartilhamento, o artigo sendo citado, as referências sendo citadas. Então, é isso que vai fazer a diferença. Então, é importante a gente pensar nessa perspectiva. Até 1º de janeiro de 2026, a revista Interação mantém-se com o Qualis A2, né? Oxalá que a gente possa continuar nesse novo Qualis, depois ainda continuar essa ideia de internacionalização, que eu acho que está fazendo muito sucesso. Bom, pessoal, dito isso, feito esse merchan no início do nosso encontro, vamos aqui para a apresentação e passar a apresentação, então, do nosso encontro de hoje, que é tratar sobre a guerra do Vietnã. Muito bem, pessoal. Algumas observações iniciais sobre a Guerra do Vietnã. Como vocês sabem, ela dura de 1955 a 1975, praticamente 20 anos. Ela é chamada também de Segunda Guerra da Indochina. É interessante alguns aspectos também introdutórios que eu queria falar para vocês. É uma das grandes guerras do século XX e também uma das principais guerras durante a Guerra Fria. Como eu fiz um vídeo ontem falando a respeito disso, ela causou fissuras, né, no Império Americano. E aí alguns aspectos que eu queria chamar a atenção de vocês. O primeiro aspecto é em relação às perdas humanas. Tivemos a perda de 58 mil, a estimativa é mais ou menos isso, 58 mil norte-americanos morreram na Guerra do Vietnã. Isso foi as imagens de jovens americanos de 18 a 25 anos em sacos pretos, chocou a comunidade norte-americana, a opinião pública norte-americana. Vejo que a guerra vencida pelo Vietnã é uma guerra vencida também pela conquista da opinião pública. Então, o aspecto da legitimidade, pessoal, a gente não pode perder isso de vista. Estão encerrando mais uma cadeira de História das Relações Internacionais, agora da Guerra Fria. O aspecto da legitimidade é sempre um aspecto, uma variável importante para ser analisado. Vejo que os Estados Unidos perderam essa legitimidade na comunidade internacional e principalmente perante a opinião pública norte-americana, ou se preferir, estadunidense. Então vejo que o aspecto da legitimidade é sempre importante a gente utilizar como uma variável de análise, né, dos fenômenos das RI. Um outro ponto que eu acho que é importante a gente fazer um paralelo, vocês estão acompanhando o conflito entre Israel, tanto na faixa de Gaza, né, na Cisjordânia, tem o apoio dos Estados Unidos, mas o que a gente pôde perceber na semana passada em relação ao encontro na ONU, né, pessoal? Praticamente Netanyahu isolado, né? Um par internacional. Não sei se vocês também estão acompanhando, né, muitos fatos que estão acontecendo na Europa, de visitantes, de turistas israelenses, que são, assim, bastante incomodados, né? São bastante constrangidos, né? Nessas viagens que eles estão fazendo, principalmente na Europa, né? Então, veja que é um aspecto, acho que, muito importante da gente chamar atenção. Eu achei interessante, pessoal, traçar esse paralelo entre a derrota norte-americana, que foi uma derrota, principalmente do ponto de vista da legitimidade, e principalmente da opinião pública internacional e dos Estados Unidos, e essa questão hoje em dia também de Israel perdendo cada vez mais legitimidade, e a gente pode perceber isso, né, pessoal, principalmente no apoio dos países do G7 em relação à criação do Estado da Palestina.
Uma coisa é o Brasil, infelizmente a gente tem que pensar do ponto de vista realista, né? Uma coisa é o Brasil dizer que é a favor da criação do Estado da Palestina, outra coisa são países do G7 dizendo, olha, temos que criar o Estado da Palestina, né? E eu tenho que dizer isso de uma forma muito realista, e isso tem uma importância capital, pessoal, tem uma importância capital. Então, pessoal, esse primeiro ponto eu acho importante de frisar para vocês, essa fissura que causaram nos Estados Unidos em relação à guerra do Vietnã, da perda da legitimidade. Outro ponto importante, que eu acho que vocês já conseguiram concatenar essa ideia, é o movimento do fenômeno da contracultura, né, que começa também a ganhar força, relevância nos Estados Unidos, principalmente nos anos 60, em relação a esses impactos, esses reflexos da guerra do Vietnã. Então, o fenômeno da contracultura que cresce cada vez mais nos Estados Unidos, vários movimentos de contracultura que vão influenciar a própria cultura dos Estados Unidos, a indústria cinematográfica, a música nos Estados Unidos, o movimento hippie, movimentos de passeatas pacíficas que vão acontecer nos Estados Unidos, movimento dos negros que vão acontecer também nos Estados Unidos. Veja que os anos 60 nos Estados Unidos são anos bastante efervescentes, principalmente do ponto de vista cultural e do ponto de vista social. Vejo que está tendo a guerra do Vietnã, ela vai ganhar cada vez mais força, principalmente a partir do ano de 1964, quando há ataques às embarcações norte-americanas no Golfo de Nanquim. Mas o que é interessante, esse fenômeno da contracultura ganha muita força, muito corpo dentro dos Estados Unidos. Então, nós que somos aqui, fazemos parte da academia, jovens e mesmo professores vão começar também a serem a favor da paz. Então, dentro do próprio Império Norte-Americano, essa questão do desejo da paz. E aí, pessoal, um outro ponto. Vocês estão conseguindo acompanhar o meu raciocínio, pessoal? Vocês estão indo muito rápido? Tudo bem? Tranquilo? Sim? Sim, professor, tá top. Perfeito. É a questão, pessoal, que eu acho também muito importante, sobre a estratégia de contenção norte-americana. Vocês devem se lembrar, lá nos nossos primeiros encontros, que tinham 3 críticas em relação à estratégia de contenção norte-americana elaborada lá pelo George Kennan. A primeira crítica era em relação, se os Estados Unidos se envolvessem em qualquer conflito para conter a União Soviética, levaria a drenar recursos econômicos dos Estados Unidos. Essa era a primeira crítica que tinha em relação a esse envolvimento dos Estados Unidos na tentativa de conter a União Soviética. Pessoal, isso vai bater muito forte dentro da política exterior norte-americana. Então, vai haver questionamentos em relação a isso. Porque, pessoal, as cifras atuais, 2025, atualizando, então, os gastos que foram utilizados durante a Guerra do Vietnã, chega hoje 1,9 trilhões. Repito, 1,9 trilhões de dólares, é um número atualizado. Já foi 168 bilhões. E, pessoal, nessa cifra que eu estou falando para vocês, não tem os custos com os próprios militares que acabaram tendo perda, foram mutilados e que tiveram perdas, questões psicológicas também. Então, são cifras assim trilionárias, né? Então, veja, é um aspecto assim bastante emblemático. Então, essa primeira crítica ela é muito interessante, porque os próprios formuladores, os policymakers dos Estados Unidos começam a pensar nos anos 60 e principalmente nos anos 70, precisamos rever essa estratégia de contenção. Talvez ela não seja a mais acertada. Talvez a teoria do dominó também não seja a mais correta, a mais adequada. Então, vai levar, pessoal, a repensar a própria estratégia de contenção e repensar a própria política exterior dos Estados Unidos. E, pessoal, isso só vai se modificar nos anos 80, né, a partir do governo do Ronald Reagan. Então, essa primeira crítica ela ganha muito corpo, ganha muita relevância, porque parecia até então, pessoal, que a estratégia de contenção ela iria funcionar de forma muito adequada. A segunda crítica, vocês devem se lembrar, era do Winston Churchill. Né? O Winston Churchill dizia que os Estados Unidos deveriam atacar a União Soviética já rapidamente, ao final da Segunda Guerra Mundial. Claro que esse entendimento, principalmente por Roosevelt e Truman, não foi dessa forma que eles entendiam, né? E não o fariam, né? Mas essa crítica, evidentemente, ela foi novamente, voltou a ser repensada. A gente deveria ter liquidado a União Soviética lá no início. Agora, a União Soviética, com a nossa derrota no Vietnã,
pode ficar ainda mais fortalecida, né, com esse nosso, entre aspas, declínio relativo. E a terceira crítica, pessoal, que é bem interessante, vocês devem se lembrar também, que dizia o seguinte, que os Estados Unidos deveriam entrar num acordo, numa relação mais cordial com a União Soviética, e assim cessar o conflito com a União Soviética, cessar a Guerra Fria. Então, pessoal, essas três críticas, elas voltam a ganhar corpo, ganhar relevância dentro dos Estados Unidos, principalmente na política exterior. Interessante, então, né, pessoal? Perdas humanas, 58 mil a estimativa, esses gastos nessas cifras de 1,9 trilhões, essa questão do fenômeno da contracultura, a indústria cinematográfica, a música, o movimento dos hippies, os universitários, os professores, então a academia de grande porte, né, de ponta, que começa também a fazer crítica em relação à política exterior dos Estados Unidos. Então, veja, pessoal, a guerra do Vietnã gera toda esse abalo, vamos colocar dessa forma, esse abalo sísmico dentro dos Estados Unidos. Né? Então, os Estados Unidos começam a repensar não só as suas questões internas, mas principalmente também as questões internacionais no que tange, né, a estratégia de contenção. É por isso que eu digo, e reforço, pessoal, a guerra do Vietnã tem um impacto muito grande para a Guerra Fria, principalmente para os Estados Unidos. Porque aí, pessoal, vocês vão perceber que os Estados Unidos, a partir de então, e principalmente a partir do governo Reagan, eles não vão intervir diretamente. Ou seja, eles vão treinar os insurgentes, os movimentos que eles estiverem interessados, para que eles mesmos peguem armas, né? E os Estados Unidos, e é claro, os Estados Unidos vai dar, então, suporte logístico, vai dar suporte financeiro, vai dar suporte militar, mas não vão se envolver diretamente, como foi esse engajamento dos Estados Unidos em relação ao Vietnã. E esse é um ponto, então, muito importante para chamar a atenção de vocês. Vocês teriam algum comentário, alguma observação para fazer em relação a esse nosso início de aula, essas observações iniciais? Não? Eu tenho um, professor. Eu acho que é interessante pontuar em relação ao movimento da contracultura que o senhor estava falando. A gente fez um artigo na disciplina de música do professor Bruno, que é sobre como os festivais que começaram a surgir nessa época, tipo Woodstock, etc., eles foram importantes como ferramenta de política externa para impedir, por exemplo, que os Estados Unidos avançassem na Guerra do Vietnã, junto ao movimento da contracultura, do pessoal pedindo nos shows, tanto a plateia quanto os próprios cantores e os artistas, pedindo para que a Guerra do Vietnã cessasse e tudo. Então é muito interessante como as coisas se encaixam assim, nesse aspecto. Muito bom, Lucas, e é isso mesmo, né? Você lembrou desses movimentos que vão acontecer, ligados ao fenômeno da contracultura, e é muito interessante, né, Lucas? O próprio capitalismo norte-americano, ele começa também a tentar absorver esse fenômeno da contracultura, né? Aquela camiseta que ficou famosa do Che Guevara, né? Entre outros movimentos, por exemplo, de contracultura, que a própria, vamos dizer, indústria capitalista vai tentar absorver, né, o próprio movimento hippie também, né, que vai gerar uma moda também naquele contexto. Então, é muito interessante, é um tema muito interessante, e é um artigo também que sairia muito bacana, Lucas, até uma coisa para se pensar, se repensar em relação a essa questão desse impacto, desses reflexos da Guerra do Vietnã nos Estados Unidos, né. Eu destaquei em relação à indústria cinematográfica, né, pessoal, principalmente o pessoal que faz parte do Paralelo 33, que trabalha muito essa questão do cinema, filmes que vão ser produzidos em larga escala, retratando a Guerra do Vietnã. Ora, principalmente, né, se vocês observarem, para quem gosta de filmes dessa natureza, filmes pessimistas, filmes mostrando as vísceras dos Estados Unidos. Então, críticas bastante pesadas em relação aos Estados Unidos. Diretores que vão ganhar também o Oliver Stone, entre outros, né, que vão retratar esses Estados Unidos muito fragilizados, esses Estados Unidos que precisa se reler, né. Então, é muito interessante, né, a gente perceber isso, e talvez, né, pessoal, nós que estamos sendo protagonistas, espectadores, né, já que fazemos parte das relações internacionais, acompanhando o que está acontecendo hoje também nos Estados Unidos, né. Eu tenho certeza que daqui a alguns anos, quando terminar o governo Trump, os Estados Unidos novamente fará essa releitura, né, sobre os caminhos
tortuosos que normalmente acontecem por lá, né? Principalmente no que tange essa questão do abalo na democracia, né? Eu vejo que até institutos, pesquisas têm apontado que Trump avançou para um autoritarismo e até a democracia norte-americana já é considerada hoje em dia como uma democracia imperfeita. Então é bem interessante a gente também pensar nessa perspectiva, sempre fazendo essas aproximações e distanciamentos do passado com o presente. Esse é o objetivo também da nossa cadeira. Vamos lá então, pessoal. Aqui então, Guerra do Vietnã. Então, aqui só para lembrar, né, evidentemente que vocês sabem, né, então o Vietnã é um país do Sudeste Asiático, situado no mar da China Meridional e conhecido pelas praias, pelos rios, pelos pagodes budistas e pelas cidades movimentadas. Interessante que, não sei se vocês sabiam disso, um dos países mais visitados, um país turista, muito bonito, né, eu já até conheço também professores e professoras aqui da Universidade Federal de Santa Maria, tiveram a oportunidade de viajar ao Vietnã, conhecer o Vietnã, né. Interessante que, então, é um país que tem muito turismo, recebe muitos turistas por ano, né? Então, a capital Hanoi, moeda Dong, continente Ásia, e a língua oficial vietnamita, né? Interessante também que é um país que tem crescido economicamente também, tem chamado a atenção, principalmente por ser um dos países do Sudeste Asiático que recebe diversas empresas, né, pessoal? E que conta com aqueles pilares que atraem empresas para se instalarem lá. Quais, né, pessoal? Mão de obra numerosa, legislação trabalhista flexível, né, e matérias-primas abundantes, né? Então, esses aspectos que chamam a atenção, principalmente de empresas que vão se situar lá e que vão exportar em grande quantidade. Então, esse é um ponto também a chamar a atenção de vocês, esse crescimento econômico do Vietnã, e principalmente ser um país turista, né? Até uma professora do curso de Direito, não vou citá-la aqui, ela disse que ela, né, na visita que ela fez por lá, eles permitiam que as pessoas pudessem entrar dentro dos esconderijos dos Vietcongues, né? E assim, são pequenos, bem pequenos, né? Porque os soldados Vietcongues, assim, na sua maioria, 1,50 m, 60 m, no máximo 70 m, né? Então, eles cabiam dentro desses esconderijos, podiam passar por esses passagens subterrâneas, né? E os soldados americanos, evidentemente, muito grandes, principalmente os marinheiros, 1,80 m, 1,90 m, 90 quilos, 100 quilos, não conseguiam entrar dentro desses esconderijos, dessas passagens subterrâneas, né? Além das próprias armadilhas que os soldados vietcongues faziam, né? Dentro desses locais, dessas localidades, né? Aqui, então, o mapa da expansão do exército norte-vietnamita em relação à guerra do Vietnã, né? Como vocês sabem, o Vietnã do Norte invadiu o Vietnã do Sul, os Estados Unidos vêm em socorro ao Vietnã do Sul, imaginando na estratégia de contenção a teoria do dominó, que os demais países ao redor do Vietnã também tornariam-se socialistas comunistas. Então, fazia parte de uma grande trama da União Soviética em apoio ao Vietnã do Norte, né? Então, é interessante esse aspecto a chamar a atenção de vocês. Então, fez parte, então, da estratégia de contenção, uma reação dos Estados Unidos a uma grande trama diabólica por parte da União Soviética nessa questão do norte do Vietnã, na invasão ao sul do Vietnã. Como tinha dito para vocês, né, durou de 1955 a 1975. Aqui, então, uma imagem um pouco melhor para vocês darem uma visualizada de como até a própria capital do Vietnã do Sul, Saigon, fica mais ao sul, né? Depois ela vai ser, evidentemente, tomada pelo exército do Vietnã do Norte, pelos Vietcongues, e aí vai haver a unificação do Vietnã. Aqui um aspecto que sempre os autores chamam a atenção em relação às armas, e até vocês devem ter visto no discurso do Trump na semana passada, ele falando sobre o uso de armas químicas, das questões nucleares, sempre os Estados Unidos fazendo, os seus líderes, às vezes fazendo esse discurso, tentando buscar uma legitimidade, um reconhecimento nessa fala de condenação, mas os Estados Unidos usou em larga escala, né, o napalm, né, essa arma química, que é um conjunto
de líquidos inflamáveis à base de gasolina gelificada, utilizada como armamento militar. O napalm, então, é, na realidade, o agente espessante de tais líquidos, que, quando misturado com gasolina, transforma num gel pegajoso e principalmente incendiário. Os Estados Unidos fez muito uso do napalm na guerra do Vietnã, e aí nós temos um presidente como Donald Trump, que quer ganhar a qualquer custo o Prêmio Nobel da Paz, condenando o uso de armas químicas. Você teve, por exemplo, o presidente Barack Obama, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, também que criticou o uso de armas químicas. É muito interessante. Os Estados Unidos fez tanto uso de armas nucleares, tanto em Hiroshima e Nagasaki, e usou também armas químicas, principalmente na Guerra do Vietnã, que é o que nós temos na historiografia, né, pessoal? Então é interessante que hoje eles fazem esse discurso, não podemos usar esse tipo de arma, é condenável usar esse tipo de arma, né? Aqui, então, pessoal, para vocês, eu achei importante aqui trazer para vocês essa informação, né? O napalm foi desenvolvido em 1942, né? Durante a Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos, por uma equipe de químicos da Universidade de Harvard, liderada por Louis Freezer. O nome napalm deriva do acrônimo dos nomes de seus componentes originais, sais de alumínio, ou precipitados dos ácidos naftênicos e palmítico. Esses sais eram adicionados a substâncias inflamáveis para serem eugelificados. Um dos maiores problemas dos fluidos incendiários, tais como usados no lança-chamas, é que eles salpicam e escorrem muito facilmente devido à sua baixa viscosidade. Nos Estados Unidos, descobriu-se que a gasolina sob a forma de gel aumentava o alcance e a eficiência do lança-chama. Para quem gosta de ler, estudar sobre armas, principalmente as armas que os Estados Unidos já utilizou, né, nas guerras, principalmente na Segunda Guerra Mundial, principalmente os japoneses que se escondiam também, né, em diversos esconderijos subterrâneos. Então, os Estados Unidos fizeram muito uso do lança-chamas, né. Então, no entanto, no início da Segunda Guerra Mundial, para se obter gasolina gelificada, era necessário usar a borracha natural, a qual estava na altura, sob forte procura e com preço elevado. E aqui entra o Brasil, né, pessoal? O Brasil exportava muito café, para quem gosta de estudar sobre a relação Brasil e Estados Unidos, principalmente na primeira metade do século, né? Os Estados Unidos compravam muito café, né, do Brasil, mas também os Estados Unidos compravam muita borracha, né? O Brasil vendia muita borracha também para os Estados Unidos, esses dois principais produtos de exportação que eram vendidos para os Estados Unidos, né? Então, o napalm veio providenciar uma alternativa mais barata. O napalm moderno é composto por benzeno e poliestireno e é conhecido por napalm X. Então, o napalm foi utilizado em lança-chamas e bombas incendiárias pelos Estados Unidos e nações aliadas para aumentar a eficiência dos líquidos inflamáveis. Até é bem provável, digo aqui para vocês, que os Estados Unidos fez uso dessa arma em relação a Tóquio, né? Normalmente se fala muito de Hiroshima e Nagasaki, mas o ataque incendiário a Tóquio foi uma coisa também extremamente terrível do ponto de vista humanitário. Os Estados Unidos fez muito uso durante também a Segunda Guerra Mundial, principalmente em relação ao Japão, né? Que aí é uma coisa até muito curiosa, né, meus internacionalistas? Vamos usar em relação aos japoneses, orientais, mas não vamos utilizar em relação aos alemães, né? Sempre essa visão, essa leitura de, para eles eu posso utilizar, contra eles não, né? Então é interessante que até o inimigo, o adversário, né, eu posso fazer uso de tais armas, para esses não, né? Então é muito curioso esse aspecto também, como o discurso humanitário ele fica de acordo com o inimigo, né? Então, diversos lançadores foram desenvolvidos para seu uso, culminando nas armas lança-chamas utilizadas para atacar os exércitos vietnamitas no fim da década de 1960. Também foi usado contra cidades e vilarejos de civis posteriormente. Então, aqui, como eu tinha dito para vocês, na Segunda Guerra Mundial, as forças aliadas bombardearam cidades do Japão com bombas incendiárias feitas com napalm, e este tipo de armamento foi usado também pelas Forças Armadas dos Estados Unidos contra guerrilhas comunistas na Guerra Civil Grega, na Coreia, no Vietnã, Laos, Camboja, durante a Guerra do Vietnã. E o governo do México também utilizou o napalm em 1960 contra a guerrilha de Guerreiro. Há notícias também de ter sido utilizado por Portugal nas antigas colônias de África na chamada Guerra Colonial, de 61 a 74, mais notavelmente em Guiné-Bissau, pessoal. Então, outro efeito napalm em bombas, aqui. Opa.
consiste na desoxigenação do ar envolvente, aumento da concentração de monóxido de carbono, os quais provocam asfixia. Uma outra utilização do napalm na Guerra do Vietnã consistiu na rápida abertura de clareiras para aterrissagem de helicópteros. Veja que, então, os Estados Unidos fez muito uso, né, dessa arma. Achei importante aqui chamar a atenção de vocês, para aqueles que, porventura, no futuro queiram estudar sobre a proibição de armas químicas, armas nucleares, entre outros armamentos. Então, aqui, proibição do uso contra civis. Em 80, o uso de armas incendiárias, tais como napalm, contra civis foi proibido pelo Protocolo 3 da Convenção sobre Proibições e Restrições ao uso de certas armas convencionais, que podem ser consideradas como excessivamente lesivas ou geradoras de efeitos, olha lá o termo, indiscriminados. Convenção da ONU sobre armas convencionais. Entretanto, a Convenção não proíbe o uso de tais armas contra objetivos militares, desde que observadas precauções com vistas a evitar danos colaterais em populações ou bens civis. Pessoal, é um tema bastante interessante. Eu me recordo que talvez até hoje os alunos de Relações Internacionais aqui da nossa instituição ainda não trabalharam assuntos ligados a essa questão de armas proibidas, né, contra o uso de civis. É interessante que, normalmente, quem vai pregar o não uso são as grandes potências, né, elas que fizeram uso ao longo da história. São coisas assim que eu sempre digo para vocês, né, vocês que já foram alunos em diversas cadeiras, o cinismo e hipocrisia das grandes potências, né, na política internacional. Pessoal, tranquilo? Tudo bem? Essa foi mais um aspecto para vocês terem uma ideia também de algum assunto, de algum tema ligado a isso que eu estou propondo aqui para vocês pensarem. Algum comentário, alguma observação? Podemos prosseguir? Tranquilo? Acredito que sim, então. Então, essa imagem, né, que vocês como conhecem, é uma imagem icônica, né, da guerra do Vietnã, né, que é a foto símbolo do horror da Guerra do Vietnã, que mostra a garota Kim, né, fugindo de um ataque, e o fotógrafo Nick Wood ganhou o prêmio Pulitzer por essa imagem, né. Ela tinha sido alvejada pelo napalm, né, então ela foi praticamente obrigada a retirar as vestes, né, porque praticamente queimou o seu corpo, né. Então, aqui interessante, né, pessoal, vocês estão vendo aqui a imagem dela agora adulta, vejam as costas dela, né, tanto com a criança ali, e ela sozinha, né, praticamente ficou com queimaduras para a vida toda, né. E o livro dela famoso, né, Kim Pui-Pati, a menina da foto, né. Então, aqui, deixa eu mostrar para vocês, né, também conhecida como Kim Pui, que é embaixadora da boa vontade da Unesco, conhecida como uma menina que apareceu numa foto da Guerra do Vietnã. Ela possuía, né, cerca de 9 anos na época da imagem, em que fugia de sua aldeia, que estava sob bombardeio de napalm, né. Ela nasceu, então, no 6 de abril de 63, hoje, já, claro, a idade já está maior, quando eu fiz essa apresentação. Nacionalidade agora é canadense, né, casada com o Will Tom, tem os filhos, e ganhou alguns prêmios, né, aqui a fonte Wikipédia, né. Pessoal, podemos prosseguir? Tranquilo? Tranquilo? Vamos lá? Interessante aqui, então, pessoal, vejam na palme os efeitos colaterais dessa. Pessoal, um ponto que eu acho importante também chamar a atenção de vocês, eu acho que vocês devem se lembrar no encontro passado, que eu falava que havia uma dissonância entre os objetivos políticos e os objetivos militares dos Estados Unidos. Na Guerra do Vietnã, isso ficou muito latente, ficou muito presente, a dissonância, né, a dissociação entre objetivos políticos e objetivos militares. Se a gente for comparar a perdas humanas do exército norte-americano em comparação ao exército Vietcong, é muito superior, né? A cifra, por exemplo, é de 3,6, 3,7 milhões, né, de perdas em relação ao Vietnã, enquanto do lado dos Estados Unidos são 58 mil a estimativa. Então, veja que é interessante essa questão da dissociação entre erros políticos e erros militares, né? Então, não ter esses objetivos unidos. E os Estados Unidos, nessa guerra, ficou muito presente, né? O próprio Henry Kissinger, no livro Diplomacia, ele mostra, né, como que há essa dissociação entre objetivos políticos e objetivos militares. Os Estados Unidos parece que em várias guerras não conseguiu associar, forçar, então, o Vietnã à rendição. E também a gente tem que pensar do ponto de vista do erro estratégico, levar a teoria do dominó
por uma região praticamente, né, pessoal, fora do perímetro de defesa dos Estados Unidos. Então, é um ponto, assim, importante a ser chamado a atenção de vocês. Então, qual que é a leitura que os Estados Unidos tinham? Se o Vietnã cair, cai Laos, Camboja, a Tailândia, né, a Índia e o próprio Bangladesh. Era a leitura que ele fazia em relação ao Vietnã, né? E que não foi uma leitura correta, porque, pessoal, qual era o objetivo do Vietnã? Era se tornar independente. Era uma luta colonial. Era uma luta contra o colonialismo. Era, de fato, ela se tornar emancipada, se tornar independente. Era esse o grande objetivo. Não fazia parte de uma trama diabólica por parte da União Soviética. Né? É claro que, evidentemente, ela vai se tornar comunista, mas o grande objetivo político do Vietnã, além da unificação, era se tornar independente, emancipado, né, de uma luta contra o colonialismo. Esse era o grande objetivo do Vietnã. E os Estados Unidos, evidentemente, não souberam ter esse cálculo de poder, essa percepção. Aqui interessante, então, a imagem da teoria do dominó, e aqui vocês também vendo a questão das armas utilizadas pelo Exército dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Uma outra provocação que eu faço para vocês, né, pessoal, que é importante, é como a indústria das armas ela ganha tanta relevância nos Estados Unidos. Então, o envolvimento direto dos Estados Unidos favorecia muitos interesses, e principalmente interesses da indústria de armas. Então, isso que vai ser praticamente uma característica dos Estados Unidos ao longo do século XX e século XXI, o lobby das armas tem muita força no Congresso norte-americano, tem muita força do envolvimento dos Estados Unidos em diversos conflitos, direta e indiretamente. Então, produzir novas armas, produzir novos armamentos, armas letais, armas lesivas. Então, é interessante também, pessoal, fazer essa observação, e que também saem estudos bastante interessantes, bastante formidáveis em relação a essa questão do lobby das armas nos Estados Unidos. Então, a gente pode verificar isso, pessoal, fazendo agora um adendo, em relação a Israel. Claro que o Netanyahu também tem interesse em manter a guerra, porque se chegar um período de paz dentro de Israel, ele vai ter que responder pelos seus crimes, e ele não está interessado que isso, de fato, aconteça. Mas também, pessoal, o que acontece? A indústria das armas, que tem um lobby muito forte dentro do governo israelense. Né? Eu já fiz estudos a respeito disso, já publiquei artigos a respeito disso, que a indústria de armas israelense é a que mais vende no mundo, pessoal. A que mais vende no mundo. E, pessoal, olha lá, interessante, Lucas, além de ser uma das que mais vende no mundo, que está tendo muito faturamento, eles estão fazendo uso contra a população civil, testando, infelizmente falar de modo bastante sombrio, bastante realista, testando essas armas contra a população civil, para saber o grau de letalidade. E, é claro, fica atrativo para que empresas, outros países comprem armas que Israel está utilizando, principalmente contra crianças e mulheres, né? Então, é algo muito, muito sombrio, né, na nossa área de relações internacionais, mas é importante que se fale, que se diga de uma forma muito clara em relação a esse aspecto, né, pessoal? Então, aqui, pessoal, quais eram os erros estratégicos dos americanos? Que a luta do Vietnã era pela independência e pela autodeterminação. Era isso que o Vietnã buscava. Evidentemente que eles queriam a unificação, isso, sem sombra de dúvida. Mas a luta do Vietnã era pela emancipação, pela liberdade. Era uma luta contra o colonialismo. Não fazia parte de uma grande trama da União Soviética por trás desse objetivo. Embora, evidentemente, contava com o apoio da União Soviética, contava com o apoio da China, contava com o apoio do Laos e Camboja, mas, evidentemente, o grande objetivo do Vietnã era a questão da independência. Como eu falei para vocês, é chamado de Guerra do Vietnã, Guerra do Vietnã, mas também é chamado de Segunda Guerra da Indochina. Né? Então, uma luta que foi contra os franceses e que depois se tornou uma luta contra os Estados Unidos. Então, esse é o primeiro ponto importante. Pessoal, está tranquilo? Tudo bem? Algum comentário, alguma observação? O ritmo da aula está tudo bem? Tudo tranquilo, professor. Obrigado, Lucas. Valeu. Obrigado. Bom, pessoal, o que eu já tinha comentado com vocês, o item 2, a estratégia militar. Né? A estratégia militar, normalmente, numa guerra, você tem que levar o quê? A vitória e a rendição do inimigo. E o que acontece? Os Estados Unidos levavam muito a sério a questão da estratégia militar, de tentar forçar o inimigo por muitas baixas, por muitas perdas humanas, por muitas perdas materiais, mas faltava
o objetivo político, que é fazer o quê, pessoal? Levar o seu adversário, o seu inimigo, aquele com quem você guerreia, para a mesa de negociação. E os Estados Unidos, em nenhum momento, conseguiu fazer o Vietnã levar à mesa de negociação. Só, evidentemente, foi levado à mesa de negociação quando o Vietnã quis isso, quando o Vietnã desejou a negociação. E é claro, porque o Vietnã percebia que os Estados Unidos perdiam a cada momento da guerra essa legitimidade, que eu tinha dito lá no início do nosso encontro, e principalmente a perda da legitimidade na opinião pública dos Estados Unidos. Então, pessoal, é muito importante chamar atenção na guerra do Vietnã, essa dissonância entre objetivo militar e objetivo político. Os Estados Unidos não conseguiram reunir esses dois objetivos, principalmente o objetivo político, que é levar à negociação. É muito curioso, como vocês sabem, que é o Kissinger que vai negociar, que vai levar ao Tratado de Paz e que vai ganhar o Prêmio Nobel da Paz em relação à questão do acordo de paz com o Vietnã. Mas é muito curioso, né, pessoal, que o Vietnã praticamente forçou os Estados Unidos a uma negociação, à medida que a guerra ela ia se estendendo, pessoal. Porque, de fato, os Estados Unidos vai se envolver fortemente a partir do ano de 1964. Ela começou em 55, mas o envolvimento dos Estados Unidos ganha força com um grande contingente de soldados a partir de 1964. Então vai ter um envolvimento logístico, envolvimento muito forte em contingente de soldados, mas aquela imagem, como acabei de dizer para vocês, de soldados jovens americanos em saco pretos, né, é muito forte, né? E aí, pessoal, olha que legal também para vocês pensarem em termos de trabalho. Hoje eu estou falando muito sobre isso, né? A questão da mídia, né? A mídia acompanhando a guerra. Esse é um ponto muito importante, porque praticamente a guerra do Vietnã também ela vai ser acompanhada por vários, não só pela mídia impressa, mas pela mídia televisiva, mídia radiofônica, né? Claro, evidentemente não vai ser transmitido em tempo real, como, por exemplo, vai ser a Guerra do Golfo, como guerras atuais, mas o que é muito curioso, a mídia norte-americana, a mídia europeia vai acompanhar a guerra. E isso vai ter uma força, um peso na opinião pública muito importante, pessoal, muito importante. Então, veja que a questão que hoje a gente fala muito aqui no Brasil de narrativas, as narrativas também são construídas a partir de como que a gente passa a informação ou a desinformação para o nosso público. Vocês vejam que, quando começou a guerra Rússia e Ucrânia, o que fizeram os Estados Unidos, do governo Biden e os países europeus? Praticamente, além das sanções econômicas, sanções financeiras, praticamente tentou, de toda forma, evitar que a informação que viesse da Rússia, dos órgãos de comunicação russos, chegassem ao Ocidente. Porque também a gente tem que pensar do ponto de vista de que as grandes agências de notícias são ocidentais. Então, a própria informação que a gente recebe de grandes fatos, fenômenos internacionais, são transmitidos, pensados e repensados pelas agências de notícias ocidentais. Veja que até os nossos grandes jornais, Folha de São Paulo, Estadão, Valor Econômico, o Globo, muitas reportagens das publicações internacionais são vinculadas a partir das agências de notícias, que são ocidentais. Então, veja que a própria construção de narrativa, de construção da formulação da nossa opinião e da opinião pública, ela já é filtrada por essas agências de notícias. Não sei se vocês sabiam, acho que já comentei com algum de vocês, que o meu desejo, quando eu estava fazendo o curso de Relações Internacionais, era se tornar correspondente internacional. Eu tinha a aspiração, o sonho, tinha a ambição de ser correspondente internacional, evidentemente que depois acabei gostando muito da carreira acadêmica, da trajetória de pesquisa, e evidentemente, seguir esse caminho. Mas veja que até no Brasil, o nosso corpo de correspondente internacional não é tão expressivo, porque é caro, né, pessoal? É muito caro manter um correspondente internacional fora do país. Até as nossas grandes mídias televisivas, a Globo tem poucos correspondentes internacionais, né? Até acho que já brinquei com vocês dão até risada presencialmente, daquela correspondente internacional que acompanha as notícias do Vaticano e da Itália, né? Que sempre está nos telhados lá em Roma, né? Esqueci até o nome dela, mas ela é famosíssima, né? Até eu brinco que ela é uma vampira, né? Que a mulher não envelhece
não envelhece nunca, né? Mas é interessante essa questão também, voltando à questão do Vietnã, o acompanhamento, né, principalmente das mídias em relação à guerra. Mas, pessoal, item 2, para finalizar esse item 2, havia, então, uma dissonância entre o objetivo político e o objetivo militar. Os Estados Unidos não conseguiu reunir esses dois objetivos da guerra do Vietnã e praticamente levou um baile do Vietnã, né, na questão da negociação, que ele só consegue fazer a negociação quando o Vietnã, evidentemente, está interessado, quando ele percebe que os Estados Unidos está muito abalado, fragilizado, principalmente pela opinião pública, né? Muita pressão interna dentro dos Estados Unidos, principalmente do governo Nixon, né? Item 3, pessoal, quanto mais a luta se prolongava, mais insatisfação da opinião pública norte-americana, em virtude das perdas, né, pessoal? Vai ter lá a ofensiva do 7, que vai gerar a seguinte ideia: caramba, eles já tiveram tantas perdas humanas no Vietnã, mas eles continuam lutando, eles continuam resistindo. Será que a gente vai conseguir aceitar perder mais jovens norte-americanos? Então, esse é um ponto também muito importante, emblemático, de chamar a atenção de vocês, pessoal. Então, quanto mais a luta se prolongava, mais insatisfação da opinião pública norte-americana. Movimento pacifista dentro dos Estados Unidos, as pessoas saindo nas ruas, grandes marchas, grandes manifestações, as academias de ponto praticamente protestando, muita crítica nos jornais, muita crítica de artistas, de intelectuais. O Lucas chamou a atenção de grandes concertos, de grandes manifestações ligadas à música, criticando também os líderes dos Estados Unidos. Então, veja, pessoal, vai haver muita pressão e insatisfação da opinião pública, e isso vai levando ao próprio Nixon, né, o Lyndon Johnson, depois o Nixon, a esses questionamentos. Será que vale a pena mantermos na guerra? Né? Então, esse é um ponto também nevrálgico para chamar a atenção de vocês. Algum comentário, pessoal? Não? Mas reiterando, então, o fenômeno da contracultura, como já tinha sido bem dito pelo Lucas, ele vai ganhando cada vez mais relevância dentro dos Estados Unidos. E, novamente, né, pessoal, para quem gosta de estudar a lei sobre os Estados Unidos dos anos 60, o movimento de direitos civis dos negros, que também causa muita efervescência, né, dentro da sociedade norte-americana. Claro, movimentos brancos são contrários a esse movimento de direitos civis dos negros, mas havendo pressão no governo Kennedy, havendo pressão no governo do Lyndon Johnson, havendo pressão principalmente no governo Nixon em relação a essas questões. Então, muitos tumultos, muitas manifestações, muitas passeatas. Vamos lembrar também do próprio Martin Luther King, né? Então, vários líderes negros que também vão ganhar prestígio nesse contexto histórico dos Estados Unidos, que não é um período fácil do ponto de vista interno. Item 4, pessoal. A teoria do dominó foi mal direcionada na região da Ásia. Você deve se lembrar, quando a gente conversou sobre a questão da Guerra da Coreia, que a gente já tinha, e até na prova que vocês fizeram na semana passada, teve uma questão que eu fiz a respeito disso, fiz uma provocação em relação a isso, de que a estratégia de contenção norte-americana, quando é utilizada na Guerra da Coreia, ela é pensada numa região fora do perímetro de defesa dos Estados Unidos, muito fora daquilo que tinha sido discutido, pensado e refletido sobre a estratégia de contenção norte-americana. Vocês devem se lembrar que havia uma discussão de que os Estados Unidos protegeriam o quê? Estados democráticos, estados que estivessem no perímetro de defesa dos Estados Unidos, estados que estivessem sob a influência dos Estados Unidos, não estados que estivessem fora do perímetro de defesa e fora da região de influência, da zona de influência dos Estados Unidos. Então, a teoria do dominó foi muito mal direcionada na Ásia. De certa forma, já tinha sido na questão da Guerra da Coreia, mas nós tínhamos o quê? Uma União Soviética muito fragilizada, saindo praticamente do fim da Segunda Guerra Mundial. Aqui, evidentemente, que a União Soviética está muito mais fortalecida, e nós temos um Vietnã lutando pela sua independência, lutando pela sua emancipação, uma luta contra o colonialismo. E a ideia é qual, pessoal? Que eles lutariam até o último soldado, lutariam até o último homem. E vejo que, então, pessoal, entra até numa discussão que eu fiz na disciplina de noções sobre o estudo da guerra, que é até a própria questão de como enxergar a guerra.
E isso também é um aspecto interessante pensado do ponto de vista filosófico, né? O Ocidente pensa a guerra de uma forma, né? Como aqui foi posto no item 2, vitória e redução do inimigo. Esse é o objetivo de toda a estratégia militar. Mas tem determinados povos que não são ocidentais que imaginam que a guerra não é vencida com a rendição. A rendição nunca vai acontecer. Nós vamos lutar até o último homem. Nós temos que vencer essa guerra a qualquer custo, mesmo com muitas perdas humanas, com muitas perdas materiais. Então, a própria questão de se pensar a guerra é diferente, né? Só aqui para fazer mais uma ilustração nesse sentido, por exemplo, quando choca os norte-americanos em relação aos japoneses que vão se sacrificar na luta contra os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Então, é bem interessante, né? Como os orientais, como os árabes, como cada povo, em diferentes regiões geoestratégicas, pensam a questão da guerra, né? Diferentemente do Ocidente, né? Porque, vamos pensar em relação à questão do Ocidente, vários soldados querem, evidentemente, lutar a guerra, visto do ponto de vista meio heróico, mas eles querem sobreviver a qualquer custo, eles querem retornar para casa, né? Diferente de outros povos que têm uma visão de que vale a pena se sacrificar pelo meu país, vale a pena se sacrificar na luta contra o colonialismo. Então, até uma perspectiva muito diferente, né, em relação à questão de vida e morte na questão da guerra. Tudo bem, pessoal? Essa ilustração, pensando aqui em termos filosóficos, de como se luta a guerra, de como se tem esse entendimento. E o item 5, pessoal, eu acho que esse item também é muito importante. Esses 5 itens são importantes, mas esses 5 aqui eu também acho importante daqui de frisar para vocês, que os Estados Unidos não compreendeu bem o uso da guerrilha pelos Vietcongs contra a guerra convencional. Interessante, né, pessoal? Os Vietcongs vão utilizar da estratégia das guerrilhas. Claro, pessoal, se os Estados Unidos tinham muito maior força militar, um contingente muito maior de soldados, ou assim, na guerra convencional, e até uma força, do ponto de vista de armamentos, muito superior ao dos Vietcongs, os Vietcongs não vão querer fazer uma guerra convencional. Eles vão, evidentemente, utilizar o artifício, do estratagema, da guerra de guerrilha, né? Que não é uma guerra direta, é uma guerra de emboscada, é uma guerra de armadilha, é uma guerra de cilada, né? Não é uma guerra direta, como o próprio disse para vocês, não é uma guerra convencional. E os Estados Unidos, evidentemente, não tinham esse entendimento, né, em relação a esse estilo de guerra, né, essa forma de guerra através da guerrilha. Então, o próprio território do Vietnã é um território difícil para os Estados Unidos. Chove demais, muito úmido, faz muito calor. Então, os Estados Unidos também tiveram que se adaptar a esse terreno pantanoso, a esse terreno irregular, e lutar num terreno que eles, evidentemente, desconheciam. Então, os Vietcongs vão utilizar de muitas armadilhas, né? E, pessoal, a cada baixa de soldado norte-americano, voltamos ao item 3, né, pessoal? Voltamos ao item 3. A luta vai se prolongando, o Vietnã não quer se render, o Vietnã não quer negociar, e isso vai causando, além das próprias baixas, muita crítica, muita pressão. Tudo bem, pessoal? Ficou claro esses 5 itens? Algum comentário? Gostaria de ouvi-los agora em relação a esses 5 aspectos aí, a análise de vocês, esses aspectos que aqui eu ressaltei, até para reforçar o que nós estamos conversando nessa aula de hoje. Espero que esteja a aula de hoje minimamente satisfatória, pessoal. Vocês estão muito quietinhos. Vai, Lucas, fala aí um pouquinho para me dar um feedback. Não? Ninguém quer comentar, pessoal? Tá, então vamos prosseguir. Bom, então seriam esses aspectos, né, para a gente ressaltar em relação à guerra do Vietnã. Se tivéssemos de forma presencial, eu queria passar um vídeo para vocês. Hoje o Bernardo não pôde acompanhar o nosso encontro de hoje, mas eu queria ouvi-los, pessoal, eu queria ouvi-los, né, com essa minha fala, né? Trouxe, então, a respeito do napalm, trouxe a respeito da menina que foi vítima do uso do napalm, os erros estratégicos dos norte-americanos, esses 5 itens, né, pessoal, que são interessantes para a gente pensar
a questão da guerra. Eu acho importante que o tema de estudo, evidentemente, talvez não seja o fenômeno que vocês queiram estudar, mas 2 aspectos. O uso das armas químicas, que vai ser bastante discutido pelas grandes potências e principalmente na seara da ONU. Então, é um tema de estudo, uma agenda de estudo, de pesquisa bastante interessante. Eu acho que vocês também, para aqueles que se interessarem, principalmente na discussão de direito internacional humanitário, de direito internacional público, da questão de organizações internacionais, é um tema bastante interessante para escrever um artigo, uma produção acadêmica, um produto acadêmico nesse sentido. E uma outra questão que eu acho importante também, além, fora dessa questão do uso das convenções, né, que são celebradas dentro da Organização das Nações Unidas, entre outras organizações que estão vinculadas à própria ONU, é essa questão do acompanhamento das mídias, né, pessoal? Da mídia televisiva, da mídia impressa, da mídia radiofônica, das diferentes mídias em relação aos eventos, os fenômenos das relações internacionais. Eu acho que também é um campo assim, bastante interessante, é uma agenda de pesquisa bastante assim, consolidada, e que eu acho que também vocês podem estudar a mais esses temas, né? Guerra do Vietnã, então, pessoal, ela causou fissuras dentro dos Estados Unidos, né? Como tinha dito para vocês, grandes perdas humanas, grandes perdas materiais, 1,9 trilhões, causou abalos dentro da sociedade norte-americana, muitas críticas, evidentemente que vai ter um peso relativo na queda do Nixon. É claro que o escândalo do Watergate tem muito mais peso na queda do Nixon, mas o que é importante chamar a atenção de vocês? Isso vai causar um grande abalo sísmico dentro dos Estados Unidos, né? Na própria política exterior dos Estados Unidos, na própria questão da estratégia de contenção dos Estados Unidos. Esse é um ponto importante. Mas, pessoal, a gente também tem que refletir que a indústria de armas dos Estados Unidos é um lobby extremamente poderoso, que vai ter um peso muito grande no Congresso norte-americano. E, evidentemente, a indústria de armas dos Estados Unidos vai ser a grande indústria em todo o mundo, né? Eles querem vender não somente dentro dos Estados Unidos, mas para o mundo todo. Então, também, pessoal, a gente tem que pensar essa perspectiva que eu sempre gosto de falar para vocês, de ilustrar para vocês, sobre o cinismo, a hipocrisia das grandes potências, principalmente nessa questão de que é um mercado muito lucrativo, pessoal. É um mercado muito lucrativo. E para a indústria de armas é sempre importante o quê, pessoal? A manutenção de conflitos ativos. A manutenção de conflitos ativos. Às vezes a gente, quando analisa um conflito militar, a gente fica preocupado em estudar a Ucrânia e a Rússia. Os líderes que estão, evidentemente, participando, né, desse conflito. Né? Os países que apoiam direto e indiretamente esses países. Né? Mas é sempre importante também, pessoal, pensar a questão da indústria de armas, que estão ganhando com mortes, né? Tem uma indústria da morte, e que para eles é muito satisfatório que as guerras se mantenham, os conflitos ativos se mantenham. Né? Eles são completamente contrários a momentos de paz, momentos de fim das hostilidades, eles são completamente contrários à questão do esgotamento dos recursos diplomáticos. Então, pessoal, é uma variável muito importante. Quando a gente pensa essa questão do conflito entre Israel e Hamas, Israel na faixa de Gaza, em Cisjordânia, e o faturamento recorde nesses últimos 5 anos, 4, 5 anos das indústrias israelenses, que estão vendendo muito, tanto para Israel, evidentemente também para outros países, principalmente países europeus, é um ponto importante de chamar a atenção de vocês. É claro, é interessante o líder francês falar, queremos a criação do Estado da Palestina, legal, mas a França também vai comprando armas da indústria israelense, vai fazendo negociação com a indústria israelense. Então, é muito interessante, pessoal, a gente perceber aquilo que eu sempre digo e repito para vocês. Eu acho que é uma tentativa da minha contribuição na formação de vocês, o discurso oficial e o discurso oficioso. Né? Muito legal o líder francês Macron falar sobre a questão da criação do Estado da Palestina, mas por debaixo dos panos há negociações em relação à compra de armamentos convencionais, principalmente da indústria israelense, da indústria de armas israelense. Então, são pontos assim importantes da gente pensar, variáveis para a gente pensar, e atores que, às vezes, eles ficam nas sombras, né? E esses atores que estão participando das urdiduras, a gente tem que levar para análise, pessoal, a gente tem que levar para análise. A gente não pode esquecer esses atores que estão participando direto e indiretamente do conflito.
né? Então, a indústria de armas dos Estados Unidos está participando do conflito entre Israel e o Hamas, sim. A indústria israelense está participando, também está participando. Então, é muito interessante também, pessoal, vocês que também estão acompanhando esse conflito, embora a aula de hoje é sobre o Vietnã, mas eu gosto sempre de estar reforçando, fazendo paralelo com a atualidade, a questão também de agências humanitárias, de grupos humanitários que querem prestar apoio às crianças, querem prestar apoio à população palestina. Então, é importante sempre a gente visualizar nas relações internacionais, meus caros internacionalistas, os atores que às vezes parecem não serem relevantes, mas são muito relevantes, né, na análise de qualquer fenômeno das relações internacionais. Voltando à questão do Vietnã, já encaminhando para o nosso grande finale, agências humanitárias que também vão participando desse processo. Então, a mídia que vai noticiando, que vai trazendo imagens bastante perturbadoras, impactantes, até é interessante que no início do conflito, quando os Estados Unidos ainda está no governo Kennedy, de monges budistas que atêm fogo no seu próprio corpo, e essa imagem circula o mundo todo, pessoal, circula o mundo todo. E essa imagem chega à White House, à Casa Branca, o próprio Kennedy, chocado, fala, nossa, a gente tem que tentar resolver essa situação, né? Porque, veja, um monge budista, pacifista, que ateia fogo no próprio corpo, criticando o colonialismo naquela região. Então, é interessante também a gente pensar outro ponto, né? Quando é uma luta contra o colonialismo, quando é uma luta que era a favor da União Soviética, nesse contexto da Guerra Fria. Eu quis deixar muito claro para vocês no nosso encontro de hoje que o Vietnã abraçava, evidentemente, a emancipação, a autodeterminação, a independência. Era esse o grande objetivo político. Era esse o grande objetivo político. E esse grande objetivo político, evidentemente, ele não ia se encerrar, né, com as grandes perdas humanas, as grandes perdas materiais. O entendimento dos líderes do Vietnã que a luta deveria ser até o último homem. Então, é interessante também essa discussão de como que é o entendimento da questão da guerra, né, pessoal? Da questão da guerra, da rendição, da negociação, da própria manutenção da guerra a qualquer custo, a qualquer preço, né? Os Estados Unidos não estavam dispostos a levar essa guerra até o fim, né, pessoal? Porque, dado ser uma democracia liberal, dado a grande pressão dos próprios congressistas e principalmente dos movimentos sociais dentro dos Estados Unidos. E aí uma coisa importante, né, internacionalista, às vezes a gente faz uma seguinte leitura, dentro dos Estados Unidos não há grandes movimentos sociais, não há grandes movimentos de pressão. Talvez agora, né, pessoal, parece que os Estados Unidos não estavam preparados para um líder populista, de extrema-direita, né? Mas se a gente visualizar ao longo da história dos Estados Unidos, principalmente no século XX, na segunda metade do século XX, há uma série de movimentos sociais. Chamei a atenção de vocês nesse nosso encontro de hoje sobre o movimento de direitos civis dos negros, que vão ganhando força nas principais cidades dos Estados Unidos, mesmo cidades de não tanta relevância, né? Eles criticando a questão de espaços reservados para os brancos e não para os negros, a questão dos negros terem escolas específicas para eles estudarem. Então, a luta do movimento de direitos civis dos negros é uma causa bastante interessante que acontece nos Estados Unidos nos anos 60 e que o presidente Kennedy, depois o presidente Lyndon Johnson, tem que enfrentar, né? E as próprias passeatas humanitárias, passeatas pacifistas, movimento Lucas, como já tinha dito muito bem, da contracultura, movimento hippie, movimento dos Pantera Negras. Então, é bem interessante a história dos Estados Unidos, principalmente nesse contexto histórico dos anos 60. É um momento de grande pressão da opinião pública, né, dentro dos Estados Unidos. Então, pessoal, um ponto importante, e aí eu vou me encerrar, já que vocês não estão falando nada, causou um grande abalo na política exterior dos Estados Unidos. A estratégia de contenção dos Estados Unidos, ela fica em xeque, ela fica sob interrogação. A pergunta que fica, será que vale a pena mantermos essa estratégia de contenção? Será que nós não vamos perder a guerra se utilizarmos a teoria do dominó o tempo todo? E é muito curioso, pessoal, porque se vocês conseguirem fazer esse exercício em relação às Américas, principalmente a América do Sul. O que está acontecendo nos anos 60 aqui, pessoal? Ditaduras militares. 1964, golpe militar no Brasil.
começa, então, a pulular na América do Sul uma série de movimentos de ditaduras militares, que seguem mais ou menos o quê, pessoal? A teoria do dominó. Então, antes que haja uma revolução comunista, um golpe comunista, um alto golpe comunista, a gente promove, junto com as elites político-econômicas, com o apoio dos militares, dentro desses respectivos países, um golpe militar. Então, vai acontecer no Brasil, na Argentina, no Chile, no Paraguai, no Uruguai. Veja, pessoal, que praticamente toda a América do Sul vai ficar infestada de golpes militares. A América do Sul vai ser alvo, então, dessa política exterior norte-americana de dizer, antes que aconteça, façamos antes, né? E com apoio, com endosso, né? Como acabei de dizer para vocês, de elite política e econômica, e principalmente dos militares. Militares esses que vão, de boa parte desses países da América do Sul, que vão ser treinados nas suas escolas superiores de guerra com uma doutrina estadunidense, Então, boa parte dos nossos generais aqui na América do Sul são generais pró-Estados Unidos, né? E veja, pessoal, a própria imprensa, dentro desses respectivos países aí citados, vão apoiar esses golpes militares. A própria sociedade civil vai apoiar esses golpes militares. É o fantasma do comunismo que atormenta essas sociedades. Veja que, pessoal, a própria sociedade civil brasileira, boa parte dela, que sai às ruas, apoia os golpes militares, né? E veja, que coisa estarrecedora, né? Tivemos pessoas que sumiram, pessoas que morreram, pessoas que foram torturadas, pessoas que foram mutiladas, em vários desses países que acabei de citar para vocês da América do Sul, e aí a gente percebe que ainda algum tempo passou e ainda há pessoas, até aqui no Brasil, que ainda apoiam e dizem que foram tempos áureos que nós vivemos na ditadura militar. Vejo que a ala bolsonarista, principalmente de extrema-direita, apoiava um possível golpe de Jair Messias Bolsonaro. E para eles, democracia não faz tanta diferença, isso não pesa, né? Tanto que, às vezes, as próprias falas, né, pessoal, de líderes políticos, principalmente desse partido diabólico que é o PL, suavizam, amenizam a questão do próprio golpe. O próprio deputado, muito prestigiado, né, lá de Minas Gerais, o Nicolas, diz coisas nesse sentido, minimiza a questão da democracia. Vejo que até próprias pessoas que às vezes fazem parte do nosso próprio círculo social, eu tenho certeza que vocês devem ter amigos, amigas, parentes, familiares que podem ser bolsonaristas, que também suavizam essa questão da democracia, que vem, não houve uma tentativa de golpe, não foi um golpe, não aconteceu o golpe, não havia esse objetivo, né? Até eu fiz a leitura de um artigo nessa semana da Folha de São Paulo, de um professor da Federal de Pernambuco, que ele diz assim, olha, as nossas instituições funcionaram em reação ao golpe, a uma tentativa de golpe, mas o golpe já, entre aspas, já malogrou, não tendo apoio, principalmente do Exército e principalmente da Aeronáutica, né, dos líderes do Exército e da Aeronáutica. Mas veja, pessoal, a missão de golpe foi abortada, não poderia ter acontecido. Claro, agora a gente vai começar a visualizar com os olhos de hoje para o passado. Será que aconteceu por um triz? Não aconteceu por um triz? Será que contaria com o apoio da comunidade internacional? Será que contaria com o apoio da sociedade civil? Como nós, membros da academia, reagiríamos a um golpe dentro do Brasil? Como nós lidaríamos com isso? Então é interessante a gente também pensar nessa perspectiva, né? É muito interessante isso. Pessoal, comentários, observações? Ficou claro a nossa conversa de hoje, nosso bate-papo em relação à guerra do Vietnã, entre outros temas transversais? Pessoal, fale um Para mim ficou, professor. Eu falo, não saí da frente aqui do computador, pode ficar tranquilo, para mim ficou claro. Tá certo. Pessoal, eu sei que já vamos encerrar agora o nosso encontro, mas a prova, vocês acharam que estava num nível tranquilo, razoável? Sim, achei bem em concordância com os conteúdos da disciplina, professor. Maravilha, pessoal. Então, eu já vou liberá-los, então, hoje. Obrigado, Isabelle. Então, já vou liberá-los de hoje, vou encerrar aqui a nossa gravação. Agradeço mais uma vez. Semana que vem a gente retorna. Vai ser uma aula bacana na semana que vem, pessoal, que nós vamos agora falar do governo do Nixon.
e vamos falar sobre a diplomacia triangular. Vai ser uma aula também inovadora, porque eu não produzi nos semestres passados, que vai fazer uma relação entre a aproximação entre Estados Unidos e China, dessa diplomacia triangular, Estados Unidos, China e União Soviética. Então, eu vou trabalhar muito no livro, quem tem o livro On China, do Kissinger, essa discussão, né, dessa busca de aproximação dos Estados Unidos e China. E, é claro, pessoal, o desafio analítico é fazer qual debate? Esse debate atual, nessa guerra comercial entre Estados Unidos e China, que teve no governo Obama, que fortaleceu no governo Biden, e que está, evidentemente, muito consolidado agora no governo Trump. Então, na próxima aula, eu quero fazer muito, além da questão da própria história, né, retratar o governo Nixon, essa diplomacia triangular, também fazer um pouco de aula como que chama a disciplina que vocês têm, que discute os temas mais contemporâneos, que era mencionado pelo professor Bruno Wendler. Política internacional no mundo contemporâneo. Isso, então vai ser mais ou menos com componentes dessa forma para a gente discutir, e até a gente discutir também de como que é a inserção chinesa, né? Fazendo aquela análise, né, Lucas, da revista Economist nos anos 2000, passado 10 anos, como o próprio estudo da revista Economist, quais eram os principais parceiros comerciais. Estados Unidos, que era o principal parceiro comercial de grande parte dos países nos anos 2000, e depois a China ocupando esse espaço. Então, a gente percebe, por meio dessa tabela, desse gráfico, né, desse mapa, né, de que como o mundo já está no mundo em transição, né, da China praticamente liderando esse processo, né, tomando esse papel de protagonismo dos Estados Unidos como grande parceiro comercial de boa parte dos países em todo o mundo, né? E aí a discussão, que vai ser a provocação na semana que vem, mas eu queria que vocês refletissem, né? Será que o próprio governo Trump não vai catalisar esse declínio cada vez mais relativo dos Estados Unidos? É uma discussão para a gente fazer na semana que vem. Espero que vocês estejam mais falantes no encontro da semana que vem, de forma presencial, né, fazendo essa discussão mais atual e percebendo essa relação tão complicada, tão complexa, tão multifacetada entre Estados Unidos e China, que são dois global players fundamentais para o nosso mundo contemporâneo. Novamente, então, agradecer a todos vocês, pessoal, por terem acompanhado a nossa aula. Espero que tenha sido minimamente satisfatória o nosso encontro de hoje, mesmo à distância. Deixarei a gravação disponível no meu canal, tá, pessoal? Retornamos na semana que vem. Fico feliz e parabenizo novamente a todos e todas que tiveram a publicação na revista Interação, desse dia histórico para a nossa revista. Peço gentilmente que os amigos, colegas, façam, né, compartilhem esses artigos, utilizem muito as redes sociais de vocês. E é importante, pessoal, hoje em dia, principalmente no mundo nosso acadêmico, principalmente aqueles que aspiram seguir trajetória acadêmica, hoje vai ser assim, pessoal, a gente tem que compartilhar os nossos produtos acadêmicos, a gente tem que fazer o nosso merchan, o nosso marketing pessoal, isso é fundamental. Né, pessoal? E hoje temos, né, meninas Bárbara, Larissa, não sei se também está aqui o João, né, o evento com a nossa embaixadora simpaticíssima, né, Ana Lélia Beltrame, né? Hoje também é importante para quem quiser acompanhar, eu acho interessante acompanhar hoje esse encontro, né, logo mais à noite, às 18h30. Perfeito, Bárbara, obrigado aí por ter lembrado o horário. Acompanhe, então, pessoal. Valeu, então. Um bom dia para vocês. Tchau, professor. Até mais. Valeu, obrigado. Valeu, pessoal. Tchau, professor. Obrigada. Valeu. Muito obrigado.